Nós estamos aqui como prometido semana passada de novo, né, com Graciela Reimangato, para falar um pouco mais sobre a nossa vida, relacionamentos, trabalho, situação financeira, né, sobre tudo. Mas hoje, especificamente, Dia dos Namorados, né, claro, coincidentemente, a gente vai falar sobre romance. Graciela, bom dia, obrigada por estar aqui conosco, é um prazer. E eu já vou começar com uma pergunta de sola, assim. Por quê? Muitos relacionamentos, as pessoas até se gostam, estão apaixonadas, têm boa vontade, insistem. Por que parece que não dá certo? Então, quando nós falamos de postura sistêmica, quando nós falamos desse olhar sistêmico, a gente considera que existe algo a mais. Nós não somos sozinhos no mundo e ninguém aqui é filho de chocadeira, né? Então, quando a gente olha para uma pessoa ou para um relacionamento, a gente precisa ampliar o olhar. Sempre que nós falamos de sistema, nós precisamos considerar o que vem junto com a pessoa. O que acontece num relacionamento que existe até amor, que existe uma química entre as duas pessoas e de repente todos os dias tem conflitos, né? Existe uma nuance que vem com a mulher e uma nuance que vem com o homem. Então, o que significa ampliar o olhar? Se eu estou diante do meu parceiro, eu preciso olhar para ele e saber que tem um pai e uma mãe, e tem os avós, e tem os avós paternos, os maternos e assim por diante. E tem mais, tem todo o contexto familiar onde ele foi criado. E o que mais é comum nos relacionamentos, né? O que mais a gente ouve falar é sogra, Deus me livre. A sogra é a onça, a sogra é a cobra. Então, esse tipo de picuinha, esse tipo de crença está no inconsciente coletivo, e mesmo que eu nem acredite nisso, isso está ali de um jeito ou de outro pontuando. Se eu olho para o meu parceiro, se é marido, namorado, não importa o que ele for, e eu tenho qualquer objeção a essa pessoa que é a sogra, a mãe dele, ou ao sogro, ou ao tipo de relacionamento que os pais dele têm, eu já estou separada dele. Uma parte eu estou excluindo. Uma parte eu estou excluindo. Se eu excluir a mãe, eu estou excluindo 50% do meu parceiro. Se eu excluir o pai, eu estou excluindo 50% do meu parceiro. Se eu excluir um comportamento da mãe, porque sim, um comportamento disfuncional, eu tenho todas as razões para excluir esse comportamento, eu estou excluindo o parceiro junto. Então, esse movimento de consentir, ele é talvez um movimento mais fundamental quando nós queremos uma relação. Então, a gente cresce, isso ainda acontece até hoje, vendo o romance como o conto de fadas, né? O amor basta, o amor supera tudo, o amor vence tudo. Mas no dia a dia não é bem isso, né? Amor não é suficiente. Será que a gente não aprende errado a se relacionar dentro de um casamento? Então, desde pequenos nós ouvimos sobre os contos de fadas, né? Nós ouvimos que um dia o príncipe encantado vai chegar, um dia a pessoa ideal chega, um dia você vai alcançar o relacionamento perfeito. Então nós criamos uma imagem de um relacionamento perfeito que é muito diferente da vida real. E quando a gente olha para os nossos próprios pais e para o relacionamento dos nossos pais, nós vamos, claro, que identificar que o relacionamento deles não é perfeito. Qual que é a base da minha história? Qual que é a base daquilo que eu vou experimentar lá na frente? Tem muito a ver com a minha experiência original. Então, se o relacionamento dos meus pais não são de pessoas perfeitas e nem tem um príncipe encantado e nenhuma princesa aqui, nenhuma rainha, como que eu vou experimentar um relacionamento perfeito? O primeiro viés que vai dar errado é que se o meu pai fosse perfeito e se a minha mãe fosse imperfeita, eu seria perfeita, então eu teria um relacionamento perfeito também. Acabou a possibilidade, porque na vida real não tem isso. Então, essa percepção de conto de fadas, de achar o príncipe encantado, é do olhar de uma mulher ou de um homem, muito mais comum para as mulheres isso, infantil. Onde está essa mulher adulta que ainda está vislumbrando um relacionamento de contos de fada?
é bem provável que ela esteja lá num lugar do passado, ainda esperando algo dos próprios pais. Então, numa constelação, se uma pessoa vem constelar um tema que é relacionamento, o campo de informação vai mostrar aonde essa criatura está vinculada, que ela não está disponível para uma vida adulta e nem para um relacionamento. É muito lindo o que acontece na constelação. Tá? E quando a gente pensa na postura sistêmica em relação a isso, o que eu recomendo para as pessoas? Todos nós nascemos dentro de um contexto familiar. Mesmo aqueles que não têm os pais juntos, ou que os pais nunca se casaram, ou que nem tiveram um relacionamento em si, também pertencem dentro desse sistema. O sistema não é necessariamente a família, é o contexto que te trouxe. Isso é o teu sistema. E muitas vezes existem essas nuances, que eu chamo de nuances. Então, como foi o relacionamento dos pais? Como foi o relacionamento dos avós? Que tipo de relação, que tipo de sentimento tinha? Como um tratava o outro? Isso está registrado nesse nosso campo de informações, que a gente chama de campo morfogenético. Quem quiser saber mais sobre o campo morfogenético pode estudar Rupert Sheldrake, que é um biólogo, e ele tem muitas coisas escritas, publicadas sobre esse campo de informações que a gente carrega. Então, nesse campo estão as nuances. Em mim estão as nuances do meu sistema e de todas as relações. Então, eu recomendo que a pessoa comece a investigar o que aconteceu no próprio sistema, como foi a infância dos pais, como foi o relacionamento dos pais, houveram outros relacionamentos dos meus pais antes deles se casarem. Essa é uma informação muito, muito, muito importante que aparece muito nas constelações, porque se alguém foi deixado de uma maneira desrespeitosa e depois desse rompimento os pais se casaram e tiveram os filhos, é bem provável que esse rompimento disfuncional esteja sim impactando na vida de quem está aqui na ponteira já. Ou então também você observa, de repente, a avó foi divorciada, a mãe divorciada, qual que é a chance daquela filha manter um relacionamento também, né, dentro desses parâmetros? Eu queria saber o seguinte, por exemplo, quem está em casa, quem está assistindo, hoje acaba sendo um dia em que o marido lembra de dar uma florzinha, manda uma mensagem, é um dia mais carinhoso, as pessoas se dedicam um pouco mais uma à outra. Amanhã tudo volta ao normal. Então amanhã, quando tudo voltar ao normal, que tipo de comportamento ou sentimento a pessoa que está em casa, numa relação, ela identifica, poxa, isso não está legal? Porque tem dois tipos de pessoas. Aquela que fala assim, se eu mexer com isso, vai feder e eu vou ficar sozinha, prefiro que fique assim. Ruim com ele, pior sem. Sim. E existe aquela pessoa que fala assim, cara, isso não tá legal, por mais que esteja perfeito, como você comentou semana passada, tem uma vida perfeita, um marido bom, os filhos, uma casa, e não estou feliz. Então, que tipo de comportamentos ou sentimentos a pessoa identificou na relação, falou, opa, eu posso buscar ajuda e isso vai melhorar? Então, o primeiro comportamento funcional, eu gosto de falar, existem comportamentos funcionais e comportamentos disfuncionais. Não existe certo e errado. Porque se eu estou agindo com o meu marido, ou o meu marido está agindo comigo de uma maneira que eu não gosto, ou agressivo, ou tem algo que motiva o comportamento. Sempre vai ter algo que está motivando. Então, se está disfuncional, está desagradável, eu amo a pessoa, eu quero permanecer do lado dela, e eu quero sim melhorar a minha relação todos os dias, como eu posso tornar mais funcional? Então a gente sempre percebe, sempre não, é muito comum que a gente percebe que um espera do outro. Então, meu marido ele nunca se comporta de uma maneira adequada, eu sempre fico esperando que ele me dê a flor, ou eu fico esperando que ele diga que me ama e nunca acontece isso. Então, o primeiro erro básico, né? O primeiro comportamento disfuncional básico é a gente esperar que o outro nos faça feliz. Quando o que é funcional é que eu me alegre com o outro. E o que precisa para eu me alegrar com o outro? Primeiro, eu preciso estar alegre comigo mesmo. Não tem como um relacionamento amoroso ser fluido, gostoso, harmonioso, se aqui não tem amor próprio. Então, eu vou experimentar essa relação na medida que aqui está gostoso.
Então eu preciso olhar para mim primeiro? Sim. O que eu faço? Começo a me aprovar. Eu começo a me validar. Independente do meu marido falar ou não se eu tô bonita, se eu tô legal com o cabelo assim, se a roupa tá bacana, eu vou lá e valido aquilo que eu gosto em mim. E eu olho para ele e eu valido nele aquilo que eu gosto nele, antes de que ele fale para mim. E o que precisa mais para poder estar disponível para essa troca é que eu consinta de onde eu vim, quem é o meu pai e minha mãe. Isso é básico, fundamental para absolutamente todas as pessoas. Essa é uma das leis sistêmicas. É só para concluir, e eu aqui coloco os meus pais e consinto quem são os meus pais, e eu olho para o meu parceiro consentindo quem são os pais dele e de onde ele veio. Independente de ser funcional ou não, independente de aqui ser bom ou não, essa é a minha história, essa é a história dele. Aí existe paz aqui. A relação pode ser pacífica, pode ser, eu gosto muito dessas imagens, pode ser harmoniosa, pode ser uma dança com a vida. Quando você fala das leis, né? As leis sistêmicas, elas permeiam absolutamente todas as relações. Então, se eu violo o pertencimento, que é a primeira lei básica, que é uma lei da vida, da natureza, eu não vou conseguir ter o meu parceiro comigo. Se eu violo o pertencimento de algum da família, ou de algum comportamento da família, ou de alguém que fez algo que eu acho que é errado, cometeu um crime, por exemplo. Nossa, eu não quero nenhum contato com a família do meu marido, porque o pai dele é um criminoso. Acabou a chance, não tem. Mas aí eu tenho que me relacionar com a família de um criminoso? Não significa isso, significa respeitar. Respeitar é difícil, é diferente de se relacionar. Antes você falou assim, você perguntou no começo, como é que eu identifico os problemas? Não, como que eu continuo me relacionando, alguma coisa assim, mesmo que aqui, a diferença de amor e de respeito, né? Você fala, existe o amor, só o amor basta, por exemplo. Só o amor não basta, porque existe algo que precede um amor bem experimentado, um amor fluido, um amor bem resolvido. E isso que precede é o respeito, né? Então, quando eu olho para o meu marido, ou para o meu namorado, ou para um futuro namorado, para quem ainda quer uma relação e não tem uma relação, amplia o olhar, respeita o que vem junto com a pessoa. E isso se estende para todas as áreas. Mas o fundamento da nossa vida, todas as pessoas têm um movimento interno fundamental que é manter a vida. E como alguém experimenta a vida de forma plena? Numa relação de homem e mulher, onde o encontro propicia que a vida seja passada adiante, através dos filhos. Então isso é um impulso natural do ser humano, que um homem fica completo quando encontra uma mulher, e a mulher fica completa quando encontra o homem. E esse completar-se gera uma nova vida. E é por isso que cada um de nós estamos aqui. Então, e aí até existe um conflito nesse sentido, porque a gente pensa assim, quase todo mundo, né? Não dá pra dizer todo mundo, mas quase todo mundo está sempre em busca de um relacionamento, né? Quem está em casa que tem um relacionamento está em busca de uma coisa talvez um pouquinho melhor. Mas quem está sozinho está sempre em busca de um relacionamento. Aí você fala, nossa, mas ou você é muito exigente ou você tem problema, né? Porque não tem muita explicação, se tem as partes interessadas. Como é que quem então ainda não está no relacionamento, então quem está tudo bem, a gente consegue ver. E quem não está, como é que olha para o que está acontecendo e diz assim, por que não dá certo comigo? Então, novamente, preciso olhar para si e para aquilo que é a nuance da própria vida. Então, se eu tenho 20 e poucos anos, eu acabei de me formar e tal, agora eu estou mais disponível para um relacionamento, eu quero conciliar o trabalho, tal, eu preciso identificar o que vem junto comigo. Então, qual é a minha história até agora? Quais são os fatos marcantes da minha vida? Nós nunca podemos nos separar dos fatos que aconteceram. Então, é muito comum
que uma pessoa que não está disponível para a relação ainda está preso no emaranhado, a gente chama emaranhamento, dos pais. Então, é muito, muito, muito comum que a criatura que não está disponível para uma relação com um outro, né, está ou parada do lado do pai ou parada ao lado da mãe. Porque se tem qualquer disfunção aqui e o filho sofre ao ver o comportamento do pai ou da mãe, ou que o pai ou a mãe sofrem ou sofreram, não vai estar disponível aqui porque está aqui. Está parado num lugar disfuncional aqui. Então, a segunda lei sistêmica é a ordem, né? E nós conseguimos experimentar a nossa vida atual, o nosso presente, independente de qual situação da vida que a gente está, quando essa ordem está bem organizada na primeira linha. Qual que é a primeira linha? Nosso sistema de origem. Então, existe um pai e uma mãe e existem os filhos. Onde é o lugar do filho? Então, a primeira coisa básica que vocês têm que fazer, se vocês querem estar mais disponíveis para o presente e para olhar para um futuro vislumbrando algo que vocês realmente desejam, é organizar aqui na família de origem. Organizar qual é o seu lugar diante da relação dos seus pais. Nossa, mas a minha mãe, ela se ferrou, porque o meu pai sempre foi assim, 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 teve um comportamento agressivo, ou bebia, ou nunca foi amoroso com a minha mãe. E Deus me livre um homem como meu pai. Eu procuro, porque eu não quero um homem que nem o meu pai. Tá lascado. Não, ou vai encontrar um igualzinho, ou não vai encontrar nenhum. Tá? Então, os pais, os nossos pais, independente de terem sido jovens quando nos tiveram, eles já eram adultos quando nós nascemos. Se os meus pais estão numa relação disfuncional, de quem que é o problema? Claro. Quem é adulto responsável pela própria vida? É cada um. Então, se eu olho para minha mãe e falo, minha mãe deveria separar do meu pai, Deus me livre, não sei como ela suportou. Ou o meu pai deveria separar da minha mãe, não sei como ele suportou. Eu estou fazendo o quê? Eu estou me dissociando de mim mesma, porque eu estou me colocando contra o pai ou contra a mãe. E isso, de novo, se eu penso na ordem, eu não estou aqui no meu presente, eu estou aqui nessa linha ainda da família de origem, tentando ensinar a minha mãe, eu me engrandeço diante da minha mãe como se eu soubesse o que é melhor para ela. E isso é uma violação de ordem terrível que tem consequências terríveis também. Desequilibra todo o sistema, né? Tudo. Quando você fala estar disponível, a gente pensa racionalmente. Poxa, eu estou disponível, meu status lá está solteiro, estou nos aplicativos de relacionamento, Sim. Quer dizer, estou super disponível, vou para balada. Mas esse estar disponível, ele talvez a gente não enxergue, né? Que assim, será que eu estou mesmo disponível? Será que quando eu quero mesmo? Então, como é que a pessoa se identifica que ela não está realmente disponível? Então, quando a gente está disponível, a vida flui. E aquilo que a gente deseja se mostra muito rapidamente. Se você está um período, por exemplo, vamos tratar do assunto solteira, e você percebe que não acontece, e você deseja muito um relacionamento, você pode estar totalmente focada com o teu pensamento, você pode fazer aquelas, 108 repetições do Japamala todo dia com o Ho'oponopono. Existem várias técnicas para que a gente se mostre disponível. Manifestar uma gêmea. Manifestar 50 em 5, que é uma tal de falar 50 vezes por dia tal coisa. Tá? Tudo racional isso. Se aqui eu não estou disponível, nada vai funcionar. Então, onde eu estou de novo, que eu não estou aqui. Tá? Então, o nosso campo de informações, que é esse campo morfogenético que eu falei antes, ele está em nós, ele está em mim, ele está em você, ele está em cada pessoa que existe. E esse campo de informação, que tem todas as informações pessoais, desde o dia que eu fui concebida até hoje, as informações da minha família de origem, do meu pai, da minha mãe, de tudo que tem no meu pai, tudo que tem na minha mãe, está em mim. Não é escolha, é lei. Precisa ficar muito claro isso. E
todo esse contexto da informação do campo mórfico é muito maior do que a nossa decisão. Então eu vou lá no aplicativo e coloco que eu estou disponível, eu informo as pessoas que estou disponível, eu cuido do meu corpo, eu vou para academia, eu tenho o cabelo bem cuidado, eu sou uma pessoa independente, estou realmente disponível para um bom relacionamento. Isso tudo está aqui no intelecto. Só que a nuance desse campo morfogenético é maior do que a nossa decisão. É como se tivesse uma corda que te amarre e que você não vai conseguir dar esse passo. Isso. No Ho'oponopono a gente chama esses links, essas cordas de cordas Aka. Então, nós estamos cheios de memórias que estão na nossa lembrança e a maioria está de uma maneira impregnada nas nossas células, no nosso ser, né? Nos nossos campos. Nós não somos só esse corpo físico, nós somos vários campos de informações. Então, todo o conjunto de informações está em nós. Independente de eu decidir algo aqui, isso vem junto. E é por isso que é tão desafiador manter um relacionamento, é tão desafiador talvez manter um trabalho bem-sucedido. E às vezes, mesmo tendo uma relação bem-sucedida e um trabalho bem-sucedido, a gente experimenta uma tristeza profunda que fala, meu Deus, eu me sinto até culpada por me sentir triste. Exatamente. Porque está muito conectada com esse campo. Quer dizer, e assim, essa questão de estar disponível, muitas vezes a pessoa pode insistir. Tipo assim, eu tô com tudo isso aqui, tô presa, tô amarrada, mas poxa, apareceu alguém legal, vou insistir. Vai, mas faça algo antes, tá? Isso eu vou dar um exercício para todas as pessoas, para você, para mim, não importa se é casado, se é solteiro, se tá buscando alguém, ou se tá já aqui na insistência de eu tô muito encantada com essa pessoa e eu vou insistir. Feche os olhos, imagine o seu pai e a sua mãe. Imagine o seu pai e sua mãe e imagine-se curvando o seu tronco e o seu pescoço em respeito, em honra, em gratidão, só por uma coisa, pela vida. Né? Não importa o que aconteceu, faça isso e limpe a sua cabeça de todas as ideias, todos os pensamentos e todas as lembranças que você tem. Não importa se o pai é bom, ruim, feio, bonito, se ele te cuidou, se ele não te cuidou, se os pais cuidaram absolutamente de você e forem bons pais e sempre foram bons pais, faça isso também. Tá? Imagine o seu pai e sua mãe e imagine-se curvando o seu pescoço, o seu tronco em relação a eles. E mantenha esse movimento por algum tempo e deixa seu corpo sentir o movimento da reverência. Isso precede o amor. Tem pais que amam demais e justamente por amarem demais acabam com a vida do filho. E o amor em si não é o suficiente. Então, o respeito à criatura é mais importante do que o amor. Né? Então, se eu olho para os meus pais com respeito, eu não preciso amar, não preciso conviver, não preciso ter uma relação de estar toda semana com eles. Não, eu preciso olhar com respeito. E se eu fizer isso para os meus pais, eu me mostro disponível para o outro. E aí o que eu faço com aquele ser que está ali, que eu estou super afim dele? Eu olho para ele, imagino os pais dele atrás dele e faço a mesma coisa. Na imaginação, tá? Vocês não precisam chegar na frente do cara e fazer assim. Ou falar, olha cara, eu honro o seu pai, eu honro a sua mãe e eu honro você. Cara, dá um pinote. Cara, eu vou falar, meu Deus, tá louca, né? Tá. Então, isso é postura interna. Quando eu falo postura sistêmica, muitas vezes a gente pega o conhecimento sistêmico e vai lá e faz tudo mecânico, né? Pensamento sistêmico com comportamento mecanicista e vai tudo pro mecânico. Não funciona. Funciona quando eu tiver isso aqui no meu coração. Experimento. Eu não consigo fazer isso autenticamente com o parceiro se eu não fiz para os meus pais. Então esquece. A tua relação vai dar certo quando aqui estiver funcional. De novo, funcional não significa amorzinho com o pai e com a mãe. Funcional significa honrar da onde veio a vida.
o resto tudo é secundário. E aí eu tenho essa postura de disponibilidade, porque eu já fiz a minha tarefa aqui e eu consigo olhar e ampliar o meu olhar. E aí, se tiver até alguma coisa que eu não gosto aqui, eu falo, essa é a história dele. E ele é um ser que é único também. Então, por mais que eu tenha um sistema disfuncional, ou que o parceiro possa ter um sistema disfuncional, eu também tenho a minha própria experiência de ser. Claro. Se eu me curvo aqui, se eu respeito aqui, eu consigo experimentar a minha verdadeira inteireza. Porque eu sou o meu pai e minha mãe e algo mais. O meu parceiro é o pai e a mãe, tudo que tem junto, e algo mais. O algo mais vem quando o consentimento acontece de maneira autêntica. E até acredito assim, você deve ter bastante relato nisso. Esse movimento faz até com que você passe a gostar um pouco mais da sogra. Claro, claro. Torna a vida mais fácil? Claro, torna a vida mais fácil, porque a sogra não precisa ser do jeito que eu acho que é o certo ela ser. E eu não tenho que gostar dela se ela é diferente ou se ela é igual. Eu não tenho que gostar pelo meu parâmetro, eu tenho que gostar pela essência, por ser um ser humano como eu, cheio de defeitos, cheio de erro, que sim, faz muita coisa por amor ao filho. Ou, muitas vezes, as pessoas estão conectadas, olhando com um amor cego para o que aconteceu lá atrás. Então, a empatia é muito fundamental nessa hora. Porque quando eu olho para minha sogra e eu me coloco no lugar dela, considerando a história dela, considerando o pai e a mãe dela, considerando o contexto familiar dela, o que acontece comigo? Meu corpo relaxa, porque eu não vou mais resistir. Claro. Não adianta eu querer ser você com a minha cabeça. Claro, com a minha história. Minha história, com o que eu sei. E na relação de casal é muito assim, olha, meu bem, eu descobri que a gente precisa respeitar as pessoas. E você precisa respeitar os meus pais, né? E aí eu exijo que o meu parceiro comece a se comportar da maneira que eu aprendi que é certo. O que eu estou fazendo? Eu estou me posicionando aqui, ó, sendo a mãe do meu parceiro, querendo educar ele para ele fazer a coisa certa. Não vai funcionar. De novo, vem o quê? Pertencimento, ordem e equilíbrio, né? Que são essas leis sistêmicas. A quarta lei, consentir, se alegrar com o outro pelo que o outro é e não por aquilo que eu quero que ele seja. Se eu quero que o meu marido seja de uma forma, se eu quero que o meu namorado seja de uma forma, se eu quero um homem que seja exatamente dessa forma, eu estou violando a essência dele. E por que eu faço isso? Porque aqui está violado. Eu não experimento uma situação fora que não seja proporcional àquilo que eu tenho dentro e àquilo que eu tenho no meu próprio sistema. Ou eu vou buscar coisas que eu preciso curar em mim. Claro, eu vou buscar o parceiro exato que vai fazer, tipo, não dá certo, não dá certo, não dá certo. O que tem de errado aqui que não dá certo pra cá? Arrumei aqui, começa a aparecer alguém mais proporcional. Ah, mas ainda não tá dando certo. O que mais eu preciso ver? Né? E num casamento a gente tem essa possibilidade diariamente. Eu sou casada há 20 anos, esse ano já fazem... casada não, mas eu fui morar junto com meu marido logo no começo do relacionamento, já vão fazer 20 anos agora. E a gente aprende diariamente. Hoje de manhã, enquanto eu me despedia dele, a hora que ele estava saindo e eu também, eu falei, hoje eu vou falar sobre relacionamentos, né? Daí ele, que legal. Daí eu falei, sim, e eu vou falar que como é importante a gente se alegrar com o outro, né? Do jeito que o outro é. E aí ele me olhou assim, ele ficou dando risada, e eu falei, eu me alegro com você do jeito que você é. E aí a gente se abraçou, gostoso, e a gente permaneceu um tanto abraçado, e ele me olhou de novo, e ele foi, e eu fui, e é isso. Eu não tinha coragem de fazer isso, eu não tinha coragem de dizer pra ele, eu me alegro com você, porque parecia que eu ia me fragilizar se eu entregasse, assim, aquilo que eu estava sentindo pra ele. E você sabe que hoje é tão comum falar eu te amo, né? Porque eu te amo perdeu tanta essência que falar eu te amo é mais fácil do que eu me alegro com você. Porque eu me alegro com você é de verdade. É diferente. Né? Ele precisa ser real. O amor, ele foi banalizado de uma forma. E quando eu digo eu me alegro com você,
eu estou entregando algo muito meu para a pessoa, independente daquilo que ela é. Então, qual que é o movimento do casal? A regra fundamental para o casal é conhecer o equilíbrio de troca, que é a terceira lei sistêmica, né? Então, nós somos motivados por um equilíbrio de troca o tempo inteiro. E na relação de casal, como é uma relação equiparada, não tem um maior e outro menor na relação de casal, são dois iguais, quando eu faço algo bom para o meu marido, a tendência é que ele é um movimento que não dá para conter de fazer algo bom de volta. E quando ele olha para mim, sorri para mim e fica feliz com o que eu falei, o que ele está fazendo? Ele está equilibrando aquilo que eu ofereci. E eu me alegro e eu faço algo de volta. E ele se alegra e ele faz algo de volta. E também eu preciso compreender que se algo que o meu marido faz me dói, me magoa, isso também precisa ser dito. E como é que faz isso, meu Deus? Como é que eu vou falar para ele sem acusá-lo? Como eu vou falar para ele sem achar que ele é que pôs tudo a perder? Né? Então, o equilíbrio de troca é assim, aquilo que você fez me magoou. Né? Eu estou muito chateada, estou entristecida com esse comportamento. O que eu estou fazendo com isso quando eu digo para o meu marido, eu estou chateada com aquilo que você fez? Eu estou dando para ele uma oportunidade de talvez perceber o que fez e reparar. E talvez eu possa dizer, eu não quero conversar com você, ou eu não quero nenhum contato com você até amanhã, porque o que você me fez está doendo demais. Aí ele vai falar, nossa, sério? Sim. Daí ele pode falar assim, eu sinto muito, eu não queria ter te magoado. E aí pode ser que eu já nem queira mais ficar distanciada dele, que eu já vou me aproximar de novo. Só que se ele fala, credo, nada a ver, aí eu mantenho, a minha devolutiva eu me mantenho separada porque eu preciso desse tempo para fazer os ajustes necessários. E talvez esse tempo dá para eu ir ajustando novamente. Então, a lei do equilíbrio de troca, ela é tanto nas coisas boas quanto nas coisas ruins. Eu preciso sempre equiparar quando é bom um pouco mais, quando é uma mágoa, alguma coisa que dói, eu devolvo um pouco menos. Quando eu devolvo um pouco menos, eu tenho chance de que essa relação se equipare de novo e a compensação para o mais volte. Se o meu marido faz uma coisa que me magoa e eu vou lá e faço uma coisa 3 vezes pior para ele, é um dar e receber numa medida contrária e vai fazer com que a relação se rompa. Então precisa ter um cuidado. É fazer o equilíbrio quando é para aquilo que dói, para aquilo que machuca, um pouquinho menos. Quando é para o amor, quando é para se alegrar, um pouquinho mais. Então, isso é bastante complicado, né? Porque às vezes você tá magoado ou você tá com raiva, do jeito que vem, volta. Mas isso é uma técnica que aprende com postura sistêmica. Claro! Quer dizer, eu posso melhorar isso também. Com esse olhar sistêmico, com o conhecimento dessas leis e com a clareza, eu falo que isso é facilitação de consciência. Então, postura sistêmica é um conhecimento que vai facilitando a consciência da pessoa para quê? Para que faça sentido para ela. Porque quando faz sentido para mim, eu vou conseguir fazer uma ação proporcional àquilo que faz sentido. Se ficar só no intelecto, eu não vou conseguir fazer a ação. Então, como eu começo a mensurar? Eu começo a praticar. E eu pratico o quê? Aquilo que faz sentido. Então, o conhecimento da postura sistêmica é um conhecimento de facilitação de consciência para você ter comportamentos mais funcionais, né? Em relação aos seus pais, em relação a você mesmo, em relação ao parceiro, em relação àquilo que você está experimentando na sua história, no seu contexto, né? E auxilia todos os contextos e todas as pessoas. E o dia todo. O dia todo. O dia todo. Porque a gente não pode, não tem como eu ter uma postura aqui e aí lá na minha casa eu não respeitar nada disso e eu ser deselegante com meu marido. E essa, para mim, para minha experiência e daquilo que eu trago com a postura sistêmica,
seja primeiro com você. A congruência é um valor muito importante para quase todas as pessoas e a gente às vezes não percebe que a gente é incongruente com quem a gente mais ama. Então, fazer sentido é quando eu consigo ser aquela minha expressão amorosa, apreciativa, elegante com aqueles que estão mais próximos ou com os mais simples. Eu não vou tratar bem a Carla porque a Carla é do jornal e eu vou aparecer no jornal. Vou tratar a Carla da mesma maneira que eu trato o caixa do mercado, porque são só seres humanos. Então isso é ser elegante. Eu vou tratar a Carla com o mesmo respeito que eu trato os meus filhos lá na minha casa, porque se eu tratar a Carla com toda a distinção e lá na minha casa eu ser grosseira com os meus próprios filhos, quem sou eu? Quem é essa farsa? E a gente está descobrindo, hoje em especial, né, com esse Dia dos Namorados, qual que é a máscara que eu uso? Qual que é a farsa que eu mostro aqui? Né? Eu olho para um homem com tal característica que seria o ideal para mim e eu começo a me comportar com tal característica que seria o ideal daquele parceiro ter. Então, eu crio um personagem e eu me encontro com outro personagem. Aí tem 2 mascarados. Aí passa 2 semanas o romance ruge. Por quê? Porque eu fiz uma ideia, fiz um estereótipo e a pessoa não é. A pessoa é só um humano, cheio de defeitos, cheio de erro. E eu também. Não então, consegui me sustentar no meu papel. Não consegue. Então, eu preciso ser autêntica a ponto de um autêntico vir e falar: nossa, o que eu mais me encantei com você foi com a sua autenticidade. Foi com o seu jeito de tratar as pessoas, foi do jeito que você olha pro gatinho que tá lá na rua. Isso causa empatia, isso conecta. Então, falando em conexão, né? O que conecta um homem e uma mulher? Né? Um homem fica totalmente desejável quando ele tem um bom relacionamento com a própria mãe. E uma mulher fica muito desejável quando ela tem um bom relacionamento com o próprio pai. O que é um bom relacionamento? Não é aquela filha que vive pendurada no pescoço do pai, que é a tal da filhinha do papai. E nem aquele homem que é aquele todo amoroso com a mãe, todo mimimi com a mãe, que é o filhinho da mamãe. Não é isso, isso é disfuncional. Tá? Funcional é quem enxerga a mãe como mãe, o homem que enxerga a mãe como mãe, o pai como pai, e a mulher que enxerga o pai como pai e a mãe como mãe. Não o pai como o homem ideal e o homem vê a mãe como a mãe ideal. Ferrou, tá casado com a mãe, tá casado com o pai. Tá? Então olha quantas coisas que a gente pode se perceber no dia a dia. Então, na verdade, esse assunto para uma semana, né? E olha lá. As pessoas podem mandar perguntas, podem mandar a sua situação. Seria ótimo. Né? Podem entrar em contato tanto pela fanpage dos jornais, também tem o contato, né? A gente tem a coluna semanal no Caderno de Saúde, que tem os contatos também da Graciele, mas nessa postagem também tem, né, os contatos com a Graciele. Qual fica mais fácil? Pode ser pelo Facebook, a gente responde na medida do possível. Se vocês quiserem comentar aqui na live mesmo, ela vai ficar publicada. Fica. E aí, se vocês estiverem num contexto que vocês experimentem, que tem alguma dificuldade, deixe o comentário. Na medida do possível, eu posso esclarecer. Tem muitas vezes que a pergunta é uma questão. Eu posso esclarecer e talvez seja necessário constelar. Claro. Né? Mas às vezes, uma palavra cai um caminhão de fichas. E ainda dá tempo de você encontrar um relacionamento. Bom, quem sabe, né? Hoje! Já acaba meia-noite, né? Quem sabe rola ainda uma possibilidade de começar ter um novo capítulo, né? Isso, de ter um jantar bacana com alguém bacana. Né? Ou pelo menos Sim. uma expectativa. Isso. Né? E além de a gente ter essas páginas, tanto do jornal quanto o Facebook da Grato ou o meu pessoal, tem o Instagram também da Grato, nós temos grupos no WhatsApp. Então, nesses grupos de WhatsApp,
se alguém tiver interesse, a gente manda o link para a pessoa entrar no grupo e lá a gente sempre publica algum texto bacana e a gente publica algo que tem a ver com a vida real das pessoas. A gente quer saber como vive na vida real. Claro. Não adianta olhar o filme bonito, a novela bonita e tudo fica bem no final. Como é no dia a dia? Como eu experimento a minha vida no dia a dia para assim ser mais feliz, mais próspera, mais saudável? É possível, né? Isso Claro. que você tem dito aqui, né? É possível ter uma vida mais feliz, mesmo que você já tenha um homem maravilhoso, já tenha seus filhos tão legal, que tua casa é boa, mas tem aquela coisinha incomodando, é possível sim ter uma vida muito melhor. Especialmente consigo mesmo. Sim. Que é o fundamental. A gente diz que a gente pode sim ser bem-sucedido em todas as áreas da vida. Não significa uma vida sem problemas, mas significa sim se sentir bem-sucedido. Tá? Eu tive um problema com meu marido, mas isso não significa que o meu casamento não é bem-sucedido. Não significa que eu não consegui lidar com a situação. É ter recursos. E quando a gente pensa num contexto amplo, pro alto não tem limites. Tudo pode melhorar a cada dia, independente de que nível de satisfação que você esteja. Então, acomodar-se não é bacana. É pior. Minha vida está bacana, pode ficar melhor. O que pode melhorar? Né? Então, é esse o movimento para a vida. Esse é o movimento que faz a gente levantar da cama todo dia e ir para a vida. E amar, né? Claro. Obrigada, Graciele. Pessoal, Obrigada. disponível, o vídeo fica disponível. Qualquer coisa, entre em contato conosco.